Meus irmãos, vamos continuar a reflexão sobre o Sermão do Monte. E desta feita é a parte 5. E tem algo muito profundo que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Eu quero tomar como base Mateus capítulo 5, os versículos 21, 22 e 23. Vamos ler um versículo e seguir comentando, e depois o seguinte e o conseguinte. Ouça o que o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos, que somos nós, isto é, para a sua igreja. No 21 ele diz: Ouviste que foi dito aos antigos: Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ouviste o que foi dito pelos antigos. Por que o Senhor se refere assim? Há um entendimento sobre isso, que devido o povo de Deus ter sido levado cativo para a Babilônia e depois voltar para a sua terra depois de 70 anos, e por causa também do Império Helenista, do Império Grego-Macedônio, na liderança de Alexandre o Grande, que trouxe cultura helenista para o mundo todo. Sabemos que a língua que se falava em Israel era aramaico. Nem todos tinham conhecimento do hebraico. Então, o que acontecia? Não havia uma praticidade como temos hoje, de termos Bíblia, de termos Antigo Testamento, de termos Novo Testamento. Nos dias de Jesus, não era fácil todos terem o Antigo Testamento para ler. Então, eles ouviam, e muitos judeus naquela época também não sabiam ler o hebraico, e às vezes nem falar, mas o aramaico era a língua que estava predominando. Então eles ouviam. Ouviam de quem? Ouviam através dos fariseus, através dos escribas, através dos doutores da lei. Então Jesus veio justamente para corrigir esse ensinamento, porque eles não tinham a praticidade nossa de ler direto nos ditos de Deus, na palavra do Senhor. Mas eles ouviam. Então é por isso que o Senhor está se referindo assim. Ouvistes o que foi dito pelos antigos. Os antigos já vinham falando o que estava escrito. E os doutores da lei, os fariseus, escribas, iam passando para frente, mas interpretando da maneira que eles entendiam, e não segundo a reta da justiça, e não segundo o Filho de Deus que veio trazer a verdade. Ouvistes o que foi dito pelos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Vamos entender o que o Senhor Jesus veio trazer através da manifestação da sua graça. Que o que era ensinado naqueles dias é que a pessoa, se chegasse no limite de matar, de assassinar, de cometer homicídio, de tirar a vida do seu próximo, seria réu de juízo. Mas Jesus veio trazendo a interpretação que não é isso, de chegar a fazer um mal tão grande ao seu semelhante, de tirar a própria vida. Mas aquele que tiver a intenção, aquele que se irar sem motivo, aquele que ofender o seu irmão, aquele que chamar o seu irmão de nécio, de louco, ou num sinônimo, chamar de pancada, que é o mesmo que louco, que nécio, que demente, será réu do fogo do inferno. Então, o mandamento de Deus não é o executar. O mandamento de Deus é pesar em balanças fiéis as intenções. O Senhor, antes de olhar para a prática, antes de olhar para as nossas ações, Ele está pesando as nossas intenções. E a graça de Deus, revelada em Cristo Jesus pela grandeza do seu amor, tira as nossas más intenções.
Olha o que o Senhor Jesus diz na sequência. Primeiro no 21 ele diz, não matarás, foi dito pelos antigos, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo, eu, porém, vos trago o ensinamento verdadeiro. Eu, porém, vos trago a intenção de Deus sobre esse assunto. E o Senhor Jesus traz, o que ele diz, eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E se encolerizar é irar, é ficar nervoso, é ferver a pessoa de raiva. Sem motivo, já será réu de juízo. Contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. Aquele que chamar o seu irmão de um insensato, esse meu irmão não sabe de nada. Ele já é réu de um tribunal. Naquela época existia sinédrio, era o tribunal daquela época dos judeus. Hoje em dia podemos adaptar na versão atualizada, aquele que ofender o seu irmão assim, considerar ele um nada, já é réu do tribunal. E olha a terceira parte do versículo, que forte. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Chamar um irmão de louco já não é nem réu do juízo, nem réu do tribunal. Já é réu do fogo do inferno. Mas o que o Senhor Jesus está nos ensinando com isso? É que a morte dele, que haveria de acontecer na cruz do Calvário pelo Espírito Santo, purificaria o nosso interior para sermos perfeitos, como é perfeito o Pai que está no céu. Para amarmos as pessoas com um coração sincero. É preciso valorizar e respeitar os irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses, vou ler para vocês. Filipenses, capítulo 2, somente 2 versículos. É o 3 e o 4. Veja a sintonia do apóstolo Paulo em escrever isso para os filipenses. Como Deus requer isso de mim, de você e de nós. Olha o peso disso. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A orientação que o Espírito Santo dá para o apóstolo Paulo escrever isso é para considerarmos os outros, os nossos irmãos superiores. Se considerarmos eles superiores, como vamos poder ofender, dizer, não sabe nada, é um louco? Ficar nervoso, irado, descontrolado contra o seu irmão. E o versículo 4 lhe diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, quando o Senhor diz, quando o Senhor dá uma peneirada, uma refinada, uma esmirilhada, uma purificada no mandamento de não matarás, está tão refinado que não pode ficar irado sem causa contra o irmão, não pode dizer que essa pessoa é um incompetente, é um tolo, e se chamar essa pessoa de louco, pior ainda, já é réu do fogo do inferno. E o apóstolo Paulo vem nessa mesma linha, dizendo, considerai os outros superiores a si mesmo. Cada um não fique só concentrado, preocupado, atencioso, propriamente só no que é seu. Mas pense no que é dos outros, se coloque no lugar dos outros. Irmãos, se nós vivermos isso, nós estaremos amando os nossos irmãos, amando o nosso semelhante como a nós mesmos. Porque o mandamento é esse. Aquilo que nós queremos para nós, sermos tratados com respeitos, sermos tratados com dignidade, sermos tratados com honra. Ninguém quer ser desonrado, maltratado, pisado, humilhado, ouvir palavras
fortes. Não! Então, da mesma maneira que nós queremos o bem para nós, devemos tratar os outros, devemos tratar os nossos irmãos. E o Senhor Jesus é o maior exemplo disso. Eu sei que o Senhor Jesus, para os líderes religiosos que ensinavam errado o mandamento de Deus, ele foi duro. Ele chamou de raça de víboras, ele chamou de serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Mas para com os outros, o Senhor Jesus, na crucificação, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha o amor do Senhor, olha a grandeza da consideração. Numa linguagem popular, todos nós queremos ser considerados pelas pessoas. E o que Jesus está dizendo aqui, que não é só matar. Considere as pessoas, valorize as pessoas, respeitem as pessoas. Não fique tão preocupado com você, mas considere os outros. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. E vamos para a conclusão, que é o versículo 23. Não é fácil ministrar sobre o Sermão do Monte. É muito forte isso que Jesus ensinou, mas é isso que muda a minha vida, a sua vida. É isso que nos estrutura. É isso que nos dá firmeza na fé. Versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Ele está dando um exemplo da prática do amor. Não fica só em palavras, não. É praticidade do amor. Ah, pastor, mas eu vou pedir perdão se eu estou magoado com a pessoa. Não, olha o que o Senhor está ensinando aqui dentro do mandamento de não matarás. Ouviste o que foi dito? O que os fariseus ensinaram? O que os religiosos daquela época haviam ensinado? É Jesus dizendo, não é assim não. Se alguém tem alguma coisa contra você, peça graça a Deus e vai lá pedir perdão, vai se reconciliar. Tira esse peso da sua vida. E assim serás perfeito como é perfeito o Pai que está nos céus. Esse é o verdadeiro mandamento, esse é o verdadeiro ensinamento. Irmãos, isso é um desafio muito grande. Isso quebra o nosso orgulho, quebra a nossa soberba, nos põe na posição de que todos são iguais e somente Jesus é o sumo pastor. Quando a gente tem coragem de ir e pedir perdão para uma pessoa que nós ofendemos. Mas o que o Senhor Jesus está ensinando aqui é justamente isso, e isso é a praticidade. Então, que nós possamos valorizar os nossos irmãos e não ficarmos julgando, e não querer convencer as pessoas daquilo que a gente acha ou daquilo que a gente gosta, dando opiniões por tantas coisas na vida. Às vezes se você gosta de um alimento e outra pessoa não gosta daquele mesmo alimento que você tem por número 1, não tem que criar caso, não tem que arrumar divisão por causa disso, não tem que discutir. Nós gostamos de convencer, de argumentar, de mostrar que temos razão. E o Senhor Jesus, através desse mandamento, está nos aconselhando, está nos orientando, está nos dizendo: abra mão de tudo isso para amar o teu irmão. Porque não é só não matar em ação, mas é considerar a ponto de não falar mal, não ficar irado,
não fazer um julgamento meritório, condenável, de trazer adjetivos negativos para a vida do irmão, e muito menos chamar de louco, porque aquele que ofender o seu irmão com grosserias como essa, esse irmão é um pancada, é um louco, é um demente, não sabe? Jesus diz, não sou eu que estou falando, é réu do fogo do inferno. Então, antes de deixar a tua oferta no altar, vai e se reconcilia com aquela pessoa que você ofendeu. É isso que o Senhor quer que eu aprenda, que você aprenda. Deus abençoe em cada coração que tomou esse tempo para ser edificado através dessa palavra. E na sequência dessa ministração, o Senhor estará falando fortemente com você e comigo também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.